Conversando um pouco sobre o suporte que os psicólogos podem oferecer dentro desse processo de cuidado em relação aos hospitais, né, e à pandemia e as respostas de suporte, nós estamos escutando experiências, estamos tentando construir a ideia em cima do que realmente significa oferecer um suporte não invasivo, que é escutar sem pressionar. O que nós estamos entendendo que está acontecendo. Às vezes os psicólogos chegam na equipe e um coordenador ou alguém diz, olha, você precisa ir lá e ajudar aquele colega porque ele não está muito bem. E aí o psicólogo, na urgência das demandas, na sua lista de demandas, ele às vezes vai automaticamente para aquela pessoa que naquele momento está trabalhando concentrado, está conseguindo produzir bem, está se sentindo equilibrado e organizado, vai lá e chama para conversar. E isso causa uma ruptura momentânea e pode trazer muito desconforto. Então, se nós pensamos o que é oferecer suporte não invasivo, é poder fazer uma escolta, um acompanhamento, onde a gente possa estar observando as reações das pessoas da equipe, não simplesmente atendendo a demanda que chega para nós. Isso significa, então, levar em conta alguns sinais. Nós podemos nos perguntar, né, quais são os sinais que indicam que eu teria que conversar com uma pessoa da minha equipe, da nossa equipe. Sinais de desorientação excessiva, esquecimentos grandes, né? Apatia, uma sensação de alienação, sensações de confusão, de anestesiamento, com dificuldades para pensar. Vamos lembrar que os três passos, né? Que é descongestionar, a descompressão, a reorganização de pensamentos, prioridades, estratégias de enfrentamento, ideias e depois o reasseguramento, a retomada do controle, são passos justamente para ir devolvendo os indivíduos para eles, né? Que o indivíduo possa se sentir de novo ele ali onde ele está, naquele momento, no aqui e agora, diante de todos os desafios que ele tem. Então, esses sintomas, confusão, anestesiamento, excesso de irritabilidade, ansiedade, pressão arterial mobilizada, ausência de capacidade de pensar, indicam a necessidade de uma descompressão, indicam a necessidade de um afastamento do estressor temporário. Temos que lembrar que o processo emocional ele senta sobre a cognição. E se nós não liberamos o emocional, a gente tem uma cognição que caminha assim arrastada, né, atravessada por toda essa intensidade de emoção. Vamos prestar atenção então às pessoas que no momento em que a gente chega no trabalho precisam de um suporte. Uma outra questão bem importante, aproxime-se com calma, né? Não é chegar lá, cutucar, chamar e dizer vamos conversar porque estão sinalizando na equipe que você precisa conversar. Não, o distanciamento ele precisa ser regulado, né? Então a gente vai observando, a gente pode se disponibilizar, a gente precisa da autorização do outro para nossa entrada, para nossa aproximação. Um aspecto muito importante nos atendimentos, como psicólogos, a gente tem clínicos, né? A gente tem uma tendência de necessitar do setting bem enquadrado. Nesse momento, nós não temos um setting enquadrado. Esse setting, ele é enquadrado no nosso olhar, no nosso tom de voz. O seu olhar para com aquela pessoa gera um campo, como se fosse um campo magnético. E às vezes tem barulho no corredor, tem pessoas no local, mas a pessoa consegue se reportar a você através do seu olhar e da sua postura. A linguagem do encontro compõe o setting na intervenção em crise. Então é muito importante que a gente também se aproxime pensando em construir essa linguagem, esse raporte, esse suporte que pode demorar 2, 3 minutos, mas que pode ajudar muito esse profissional e a nós mesmos também. Um outro aspecto bem importante é a função da psicologia nesse contexto de intervenção em crise. A função da psicologia aqui não é interpretar sonhos, não é interpretar comportamentos, não é interpretar
pensamentos. A função aqui é trazer fluência, favorecer, facilitar o processo de comunicação e todo o trabalho da equipe. Portanto, o psicólogo também pode ser aquele que se torna a ponte entre uma família que está lá na recepção e um familiar que está adoecido na UTI. Isso pode ser dividido com o psicólogo também, né? E pode ser combinado junto com os enfermeiros, com a equipe médica. Vamos pensar na palavra facilitação. Eu estou lá como um facilitador. Uma outra experiência que tem nos ajudado muito é a experiência do reforço. O psicólogo também pode, dentro do seu trabalho, no seu turno de trabalho, olhar para aquelas pessoas que estão funcionando super bem. E é tão legal quando o colega chega para você e diz: nossa, você viu? Você fez isso, você enfrentou isso e você deu conta super bem. É tão legal, devolve para a gente uma espécie de força e potência que pode alimentar o resto do nosso dia e talvez nossa semana, quem sabe o nosso mês. Nós temos também o objetivo de ajudar as pessoas a se sentirem reasseguradas. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir do outro. O que é reasseguramento para mim pode não ser reasseguramento para você, né? Então a gente vai escutar muito ativa e atentamente o que as pessoas estão nos trazendo e buscar, junto com elas, o que favorece elas nessa sensação de cuidado, de reforço, de atenção, de você tá aqui, você tá presente, esse é você, devolvendo essa pessoa para si mesma para que ela se sinta segura dentro do trabalho que ela vem desenvolvendo, né? É muito importante também que a gente entenda que nós não vamos eliminar as dificuldades, mas nós podemos iluminar os caminhos. Diante da crise que se apresenta hoje no mundo e no país, eu tenho conversado com colegas de trabalho, com psicólogos, com pessoas que eu supervisiono, que eu atendo, e eu tenho sentido algo muito legal, assim, que é a disponibilidade das pessoas em querer atender nesse momento de uma forma gratuita, de uma forma voluntária, porque eu acho que o nosso povo aqui, principalmente, é muito solidário, tem uma compaixão muito grande. Mas isso também me traz algumas preocupações, porque nós precisamos pensar como profissionais da área da saúde mental. E pensando nisso, eu acho que o primeiro ponto que a gente não pode esquecer é a ética profissional. E a ética profissional, num primeiro momento, voltada para nós, através de uma pergunta: eu estou habilitado para atender em crise? Eu tenho o perfil para atender em crise? Faz parte do meu ser, da minha forma, abordar pessoas em contextos que sejam mais amplos, que não tenham um setting como nós trabalhamos dentro de uma organização, ou dentro de uma escola, ou dentro de um consultório. Então essa é a primeira questão que tem que surgir. Uma coisa é eu ter a disponibilidade, outra coisa é eu ter condições para fazer isso. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é nós não desatentarmos para o nosso tripé, que é terapia, autoanálise, cuidar-se, escutar-se para poder ter uma escuta ativa lá na linha de frente. O segundo ponto, supervisão, sim. Independente do tempo que eu tenha de profissão, nós precisamos contar com uma equipe que escute o que nós estamos fazendo, que nos reorganize e que nos dê subsídios, porque muitas vezes, quando nós estamos na linha de frente, nós não conseguimos enxergar o todo, e na supervisão a gente consegue enxergar. Então a supervisão é de extrema importância. E o terceiro ponto, que é estudo. Nesse momento de crise, existem muitos materiais, existem artigos, existem palestras focadas de o que é importante se abordar quando se faz a crise, quando se atende em crise. Como se faz a descompressão no primeiro momento, como se reorganiza a pessoa, como se lida com as informações que às vezes são muito difíceis, como o óbito de alguém que a gente ama muito, num contexto muito amplo, onde eu não estou podendo receber o apoio, o acolhimento que eu precisaria. Então isso eu falo especificamente olhando para si, porque só a partir disso é que nós vamos poder olhar
para quem a gente se dispõe a atender. É de extrema responsabilidade, é muito sério o nosso trabalho. A gente intervém muitas vezes com pacientes que se desorganizam de tal forma que apresentam surtos, que apresentam quadros psiquiátricos, e nós temos que ter uma rede de suporte junto de um bom psiquiatra, de uma boa rede de saúde, porque às vezes a gente precisa intervir medicamentosa e nós não podemos fazer isso, nós precisamos dessa rede. Então isso é muito importante que nós, psicólogos, possamos ter em mente. E se nós não estamos habilitados com esses 4 pontos que eu falei, busquem ajuda. Busquem.